Olá, sou o pastor Jones Marloff, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Pinhais, no estado do Paraná. Este é o programa Crescendo em Cristo, que tem por objetivo estudar e meditar na Palavra de Deus. Neste dia, queremos meditar sobre as palavras de Gênesis, capítulo 16. Convido vocês a lerem comigo esta passagem bíblica e refletir também sobre a mesma. A palavra Gênesis significa começo. Este livro de Gênesis conta o começo de uma série de acontecimentos: o mundo, os seres humanos e também o pecado e o sofrimento. Gênesis é, acima de tudo, um livro em que Deus age. Ele cria o mundo, ele cria todos os seres viventes, cuida das pessoas, protege e guia o seu povo. O livro de Gênesis se divide em duas partes. A primeira parte, dos capítulos 1 até o capítulo 11, conta como Deus criou tudo o que existe, inclusive a coroa da criação, o ser humano. A segunda parte, dos capítulos 12 a 50, onde está contido o nosso texto do capítulo 16, conta a história dos patriarcas hebreus, Abrão, Isaque, Jacó e os seus 12 filhos, que foram o começo das 12 tribos de Israel. O capítulo 16, texto este desse dia, do livro de Gênesis, relata a história de 4 personagens principais: Abrão, Sarai, Agar e Ismael. Sarai não podia ter filhos e isso parecia tornar impossível o cumprimento da promessa que Deus havia feito. Por esse motivo, Sarai propõe uma solução a esta situação e Abraão concorda. Então, a partir de agora, iremos começar a conversar sobre cada versículo desse capítulo 16 do livro de Gênesis. E faremos a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Gênesis capítulo 16, versículo 1 diz: Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Queridos ouvintes, neste versículo, vemos que Sarai não havia dado a Abrão um filho. E ela fica muito preocupada, pois ficaria complicado cumprir a promessa que Deus havia feito a ela. E Abrão, conforme as palavras de Gênesis 13, versículo 16, que diz: farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. E também Gênesis 15, versículo 5. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Por esse motivo, ela chama Abrão e os dois dialogam conforme palavras dos versículos a seguir. Primeiramente, versículos 2 e 3, que diz: um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Sarai afirma no versículo 2 as seguintes palavras: Deus não me deixa ter filhos. E naquela época significava como um castigo mandado por Deus. Daí Sarai tem a ideia de oferecer sua escrava Agar para ser mãe dos filhos de Abrão. E ele concorda. Naquele tempo, esse tipo de situação era muito comum
e até perfeitamente legal, ou seja, estava até previsto em lei. O filho de Agar seria realmente considerado filho também de Sarai. E Abrão, nesse momento, já tinha 85 anos de idade quando acontece este episódio. E esta história continua, agora vendo os versículos 4 a 6, que diz: Abrão teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora, que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Queridos ouvintes, nestes versículos, vemos que Abrão teve relações com Agar. E esta ficou grávida dele, conforme havia sugerido Sarai, a ele mesmo, Abrão. Contudo, quando Agar descobre que está grávida, começa a desprezar Sarai. E com isso, Sarai reclama a Abrão sobre o mesmo e que ele tome uma iniciativa com relação a esta situação que não está nada boa. E que Deus julgue quem está errado e quem é culpado. E Abrão afirma que ela é escrava de Sarai e diz que ela é que deve tomar uma solução sobre o ocorrido. Sarai começa a maltratar Agar e esta foge. E essa história, queridos ouvintes, ainda continua. E agora queremos ouvir dos versículos 7 a 12, onde nós lemos: Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Essa porção, o versículo 7, afirma o anjo do Senhor. E aqui não é um anjo qualquer, mas o anjo representa o próprio Deus. E este anjo pergunta o que Agar está fazendo, para onde está indo, e ela responde que está fugindo de Sarai. Daí o anjo pede que ela retorne e seja obediente à sua dona. E o anjo também lhe afirma, segundo essas palavras, que o número de descendentes dela será grande, que ninguém poderá contar. E o anjo também pede que coloque nesse filho o nome de Ismael. E Ismael significa Deus escuta. Por fim, palavras dos versículos 13 a 16, onde nós lemos: então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Berede é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Agar reconhece no anjo do Senhor
uma manifestação do próprio Senhor. E Agar confessa que Deus a vê e cuida dela. E Agar dá ao Senhor um nome. Ela chama a ele o Deus que vê. E ela possivelmente deve se questionar da seguinte forma: será verdade que eu vi Deus e ainda estou viva depois dessa visão? Pois naquele tempo, quem visse Deus morreria. E depois desse acontecimento, esse encontro com o anjo, com o próprio Deus, Agar deu um filho a Abrão e pôs nele o nome de Ismael. E a história termina dizendo que Abrão possuía 86 anos de idade quando Ismael nasceu. Resumindo o capítulo 16, nós vimos então a história de 4 pessoas: Abrão, Sarai, Agar e Ismael. Sarai não podia ter filhos e isso parecia tornar impossível o cumprimento da promessa que Deus havia feito. Por esse motivo, propunha a Abrão uma solução e Abrão concorda, onde Agar lhe dá um filho que se chamou Ismael. Querido ouvinte, esse foi o estudo bíblico do capítulo 16 do livro de Gênesis. Agradecemos a vossa participação neste programa e convidamos a você e sua família a assistir os outros programas da Rádio Cristo para Todos, que é uma boa companhia para você. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe, hoje e sempre. Amém. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.